S, que é igual a 3t ao quadrado menos 6t mais 7. Vamos imaginar que eu queira encontrar a velocidade. O que é velocidade? A velocidade é a derivada da posição em função do tempo. Também ficaria para derivar. Então você teria o seguinte: derivar um polinômio é bastante simples. Você vai pegar o expoente e descer multiplicando. Então ficaria 2 vezes 3, 6. Repete o t e vai subtrair 1 do expoente. O expoente é 2, vai virar 1. O 1 não precisa colocar. Então a derivada de 3t ao quadrado é 6t. Menos a derivada de 6t, da mesma forma. O expoente aqui é 1. Desce multiplicando. Então fica 1 vezes 6. 6. Aí aqui tinha 1. Menos 1, que tem que subtrair de 1, dá 0. t elevado a 0 é 1, não precisa colocar. Então, a derivada de 6t é 6. A derivada de um número é sempre zero. Ou seja, a derivada de uma constante é zero. Não me interessa que número seja esse. Derivou uma constante, é sempre zero. Então, a velocidade ela é 6t menos 6. Então, você pegou a posição, derivou, encontrou a velocidade. A aceleração ela é a derivada da velocidade em função do tempo. Então a sua aceleração pode ser escrita como? Vamos voltar aqui, ó. Mesmo processo que aconteceu lá em cima. O expoente é 1, desce multiplicando. Então fica 1 vezes 6, 6. Tinha 1, subtraiu de 1, ficou 0. t elevado a 0 é 1, não precisa colocar. Então a derivada de 6t é 6. A derivada de novo de um número, de uma constante, isso é 0. Então não precisa colocar. Então a aceleração vale 6 metros por segundo ao quadrado, se nós considerarmos que está no sistema internacional. Então essa é a derivada da velocidade em função do tempo. Outro exemplo. Vamos pensar uma função do tipo s, que é igual a t à quarta menos 2t ao cubo mais 6t ao quadrado mais t menos 7. Quem que é a velocidade? A velocidade é a derivada da posição em função do tempo. Então, velocidade é igual. Mesma ideia, ó. Pega o expoente, desce multiplicando. Então fica 4 vezes 1 que está aqui, dá 4. Pega o expoente e subtrai de 1. Então aqui é 4. Menos 1, 3. Aqui eu tenho 3, desce multiplicando. 3 vezes 2, 6. T, o expoente é 3, subtrai de 1, vira 2. Mais o 2 desce multiplicando. Então 2 vezes 6, 12. O 2 subtrai de 1, fica 1. Então você não precisa botar, põe só T. Não precisa colocar 1. Mesma coisa aqui, ó. Tem 1, não tem nada, tem 1. 1 desce multiplicando. Então fica 1 vezes 1, dá 1. 1 menos 1, que é o expoente, ó. Tinha 1, menos 1, dá 0. Não precisa colocar. Então dá 1. A derivada de um número é 0. Não precisa colocar. Então a velocidade vai ser 4t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 12t mais 1. Continuando, eu posso pedir a aceleração. A aceleração vai ser
a derivada da velocidade em função do tempo. Então a aceleração é igual. Você vai derivar a velocidade. Mesmo processo. Ó, pega o expoente, desce multiplicando. Então fica 3 vezes 4, 12, t. Vai no expoente e subtrai de 1. 3 menos 1, 2. Continua. No próximo. Então ficaria menos. O expoente é 2. Desce multiplicando. Então 2 vezes 6, 12. Pega o expoente, subtrai de 1. É 2 menos 1, 1. Então não precisa colocar, põe só o t. Ok? Então a derivada de 6t ao quadrado, 12t. Mais, aqui a mesma coisa, não tem nada aqui, ó, é 1. Então pega o 1, desce multiplicando. 1 vezes 12, 12. Se tem 1, subtrai de 1 fica 0. T elevado a 0 é 1, não precisa colocar. A derivada de um número é 0. Então não tem nada aqui. A aceleração vai dar exatamente 12t ao quadrado menos 12t mais 2. Próximo passo aqui agora, vamos falar sobre integrais. Sobre integral. Como é que seria a integral, meninos? A integral ela é chamada de antiderivada, ou seja, é o processo inverso da derivada. Para haver integração, tem que ter duas ideias que você tem que ter em mente. Você tem que ter o símbolo de integral e tem que ter o elemento de integração, que nós chamamos de diferencial, que é esse cara aqui, ó. Ou é dt, ou é ds, ou é dA, ou é dv, e assim por diante. Ou seja, a integral só existe se existir esses dois camaradas. Eles têm que aparecer para ser integral. Exemplo. Se você escrever assim, ó, integral de 2t, isso dá o quê? Isso não é integral, meninos. Por que não é integral? Porque não aparece o elemento de integração. Ou seja, não tem dt. Sem o elemento de integração, não tem sentido ser integral. A integral só existe se existe o elemento de integração e o símbolo da cobrinha. Se não tem o elemento de integração, isso não é integral. Então você não tem nada a resolver aqui. Isso é 2t. Você não integrou, porque não tem elemento de integração. Você tem que entender que para existir integral, tem que ter o elemento de integração. Sem o elemento de integração, não há sentido em falar em integral. Tá bom? Então vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor isso. Ó. A integral de dt. Apareceu o símbolo da cobrinha, apareceu o elemento de integração. Sempre que tiver símbolo da cobrinha e elemento de integração, a integral desse cara, por definição, é t. Então, a integral de dt é t mais uma constante. Sempre que você resolver uma integral indefinida, que não tem os limites de integração em cima e embaixo da cobrinha, tem que somar uma constante. Então a integral de dt é t. A mesma coisa você pode pensar o seguinte, ó, a integral de dv é v. A integral de ds é s. A integral, generalizando, eu posso pegar a integral de d de um valor médio é o valor médio. Em síntese, sempre que você tiver só integral elemento de integração, é o próprio elemento de integração, ou seja, sem o d, é óbvio. Né? Um outro exemplo para acontecer, o cara pedir assim, a integral de 3dt. Vocês têm que entender, meninos, que o 3 não participa, é uma constante, é um número. Então, se ele não participa, você tem integral de dt, que a gente acabou de fazer. A integral de dt é o quê? É t. Como o 3 não participa, então você vai repetir o 3 e vai. A integral de dt é t mais
constante. Ou, um outro exemplo, se eu tiver integral de 7 ds, mesmo princípio, 7 é o número, não participa, então você tem integral de ds, integral de ds é s, então vai ser 7s mais constante. Ok? Então, eu posso generalizar a integral de polinômios da seguinte forma. Posso generalizar a integral de polinômios assim. Observe. A integral de um polinômio elevado a n dt, olha, observe, sempre que tem que existir esses dois caras, se não existir não é integral. A integral de uma função t multiplicado dt vai ser t, vai pegar o expoente, que é o inverso da derivada. Na derivada, desce multiplicando e subtrai. Na integral, você vai pegar o expoente, vai somar mais 1, vai pegar o valor que você encontrou aqui em cima, ó, em cima, divide embaixo. Então, o valor que você encontrou em cima do t, divide embaixo e soma uma constante. Tá? Então, se você tiver, por exemplo, assim, ó, a integral de 4t ao quadrado dt. Isso me dá, vamos lembrar? O 4 é um número, não participa. Então, repete ele aqui, 4 vezes t ao quadrado dt, olha o expoente. É o nosso n lá em cima, tá vendo? 2, vou somar mais 1. Então, vai ter que escrever 4t ao cubo. Não é n mais 1? Então, o n é 2, 2 mais 1, 3. Pega o valor que você obteve em cima, aqui, ó, e escreve embaixo. E soma isso mais uma constante. Então, a integral de 4t ao quadrado dt é 4t ao cubo dividido por 3. Tá bom? Ou se você tiver a integral de 2t dt, segue a mesma regra. Vamos lá? O 2 não participa, que é uma constante, então eu vou repetir ela. O expoente aqui, ó, lembra da derivada, né? Não tem nada, tem 1. Então aqui tem 1, ó. Então eu vou pegar esse 1, soma mais 1, porque eu estou integrando. Então fica 1 mais 1, 2. Então vai ficar t ao quadrado. Pega o valor que eu obtive em cima do t, divide embaixo por 2. Mais uma constante. Posso simplificar, ó, esse cara pode cortar com esse. Então isso vai dar t ao quadrado mais constante. Tranquilo? Então, se eu tiver, por exemplo, assim, ó, a integral de 3 mais 5t mais t ao quadrado dt. Professor Clodoaldo Valverde, como é que resolve isso? A solução é bastante simples, meninos. Vocês vão pegar o dt e vai distribuir aqui, ó. Vai multiplicar por esse, vai multiplicar pelo segundo e vai multiplicar pelo terceiro. E vocês vão formar então 3 integrais novas. Ou seja, vocês vão ficar assim, ó, integral do primeiro, 3 vezes dt, 3dt, mais, ele não multiplicou com o segundo, forma outra integral, ó. Integral 5t dt, mais, ele não multiplicou com o terceiro, forma outra integral, t ao quadrado dt. Como o número não participa, tá, é uma constante, você vai reescrever o número aqui porque não participa. Aí você de novo volta a ter integral de quem? Lá no começo da nossa aula, ó, não tem a função t multiplicando, então é só integral de dt. A integral de dt, vocês lembram? É t. A integral de ds, s. A integral de dv, v. Mais, aqui, ó, o 5 não participa. Então, vamos repetir aqui, ele não vai participar da integral. Aí você tem t dt, que é aquele caso, t elevado a n, né? Então, o nosso expoente aqui, ó, é 1. Você vai pegar e aumentar. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar t ao quadrado. Vai pegar o valor que deu em cima, dividir embaixo. Então, fica t ao quadrado sobre 2. Mais, aqui, ó, não tem nada aqui, é 1, ok? O 2 é expoente.
você vai pegar o 2 soma mais 1. Então vai ficar quem? T ao cubo, soma mais 1. Pega o valor que deu em cima do T, no nosso caso aqui é 3, divide embaixo. Mais constante. Constante para botar só no final. Tá bom? Então olha aí.